Em Lucas 11:5, Jesus está tratando da importância da oração perseverante, daquela oração que não desiste quando encontra um obstáculo pela frente. Jesus começa o capítulo 11 de Lucas, irmãos, orando o Pai Nosso. E assim que ele termina de orar o Pai Nosso, um dos seus discípulos pede para que Jesus os ensine a orar. E é nessa hora que Jesus ensina a emblemática parábola do amigo importuno. Vale a pena lembrar que esta parábola só é narrada no Evangelho de Lucas. Nela, o amigo importuno recebe uma visita inesperada à noite de um viajante que chegou tarde em sua casa. O amigo importuno tem hospedagem, mas não tem alimento para suprir as necessidades daquele viajante. Então, imediatamente o amigo importuno bateu na porta do seu vizinho em busca de pães para suprir as necessidades daquele viajante que chegou tarde da noite em sua casa. Mesmo o vizinho sendo rabugento e relutante em atender o amigo importuno, ele continuou insistindo até ser atendido. E sobre esta parábola, eu separei 10 lições para nossa edificação e uma lição de bônus especial para quem acompanhar essa mensagem até o final. Se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, muitas mensagens. No grupo do WhatsApp, todo dia tem lições escritas, 10 lições escritas que eu coloco lá. No meu site também tem muitas lições. O link de acesso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você puder compartilhar essa mensagem com 5 pessoas do seu contato, já fica aqui, já deixo aqui o meu muito obrigado. Agora, irmãos, a ideia aqui é ir direto pro assunto, tanto é que esse canal nem vinheta tem, para não tomar tempo dos irmãos. Vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: não busque a Deus somente no dia das emergências da noite. Irmãos, o amigo importuno vai à casa de seu amigo à meia-noite. Ele só busca o vizinho por causa de uma necessidade emergencial. Não se trata de amizade. Antes, existe uma necessidade. Então fica a lição para a nossa vida. Não seja levado ao cenáculo da oração por causa da necessidade, mas sim por causa da intimidade. Em 2 Reis 20, o rei Ezequias foi desenganado por Deus de que sua enfermidade era para a morte. Na mesma hora, ele virou para a parede e começou a orar. Ezequias era um homem de Deus e eu não tenho dúvidas de que ele já era um homem de oração antes daquela notícia ruim de morte chegar em sua casa. Tanto é que assim que a notícia ruim chegou, ele não foi chorar ou murmurar, mas ele foi orar. Irmãos, a oração não pode ser fruto de necessidade, somente necessidade, mas de intimidade e relacionamento com Deus. Não devemos orar só no olho do furacão ou só porque a meia-noite da provação chegou na nossa vida, mas orar sem cessar e orar por comunhão com Deus. Segunda lição: quem é a sua oração quando a porta está fechada? A porta, irmãos, estava fechada e de dentro da casa o amigo importuno ouviu o que não queria ouvir. Em alto e bom som: não me perturbe. Dependendo do cenário, irmãos, tem pessoas que se intimidam tanto ao ponto de não orar mais. Se deparar com a porta fechada e ouvir um não é uma tarefa fácil para ninguém. Tem que ter fé para continuar orando. Então aprenda a não se mover de acordo com o que os seus olhos estão vendo, que é essa porta fechada na sua frente, e nem pelo que os seus ouvidos estão ouvindo, que são os nãos da vida, os nãos de quem podia te ajudar. Se mova
pela fé perseverante. E não desista fácil do que é de Deus para a sua vida. Persevere até quando não estiver vendo o final do túnel. Irmãos, Daniel orou no capítulo 10, mesmo não vendo nada favorável acontecer. Ele não determinou que oraria 21 dias, ele determinou que ia orar sem cessar. No 21º dia aconteceu, mas no propósito dele era orar sem cessar. Quando decidimos orar, irmãos, temos só a data de partida, só a data inicial, mas não temos a data de chegada, a data final. É orar até cessar. E a gente precisa entender, irmãos, que a oração, ela é uma estrada sem muitos sinais visíveis, porque se trata de algo espiritual. Porém, o mais importante não é os sinais que vai aparecer nessa estrada, é saber que você está no caminho certo e que a nossa oração está sendo ouvida por Jesus. Existem momentos, irmãos, em que parece que nada está fazendo sentido, que nada está acontecendo, parece que o seu esforço é em vão, mas orar, irmãos, é assim mesmo, é resistir e perseverar sem desistir até ouvir Deus falar. Terceira lição: se nem a necessidade te leva ao lugar da oração, então temos um problema maior do que a sua necessidade. Irmãos, o texto é claro em dizer que o amigo importuno só vai importunar o vizinho porque existe uma necessidade. Caso contrário, o amigo importuno permaneceria no conforto do seu lar, no conforto da sua casa. Com isso eu aprendo que quando nem mesmo as necessidades nos levam a Deus, tem algo mais grave e urgente que as nossas necessidades. Devemos, irmãos, buscar a Deus em todo o tempo. E não há problema nenhum em termos Deus como nosso primeiro recurso no dia mau. Não tem problema. Mas se nem a necessidade te tira da zona de conforto, sua comunhão com Deus está correndo um sério perigo. Assim como a necessidade do amigo importuno levou ele para casa de seu vizinho, nossas necessidades devem nos levar aos pés de Jesus. É claro que não devemos orar sempre por necessidade, mas por comunhão. Mas a necessidade que não te leva aos pés de Jesus, sua fé pode estar sendo ameaçada. Eu sei que muitos não vão até Jesus porque já perderam as esperanças, mas não seja vencido. Em Deus tem resposta e refrigério para sua alma. Está sendo afligido? Busque a Deus sim. Busque socorro em Deus no dia da sua necessidade. Quarta lição: tem situações que vêm para nos tirar da zona de conforto. Irmãos, o amigo importuno não se importou que era meia-noite e mesmo assim saiu do seu lugar de conforto, do seu lar e foi buscar ajuda. Esperar em Deus, irmãos, esperando não é esperar em Deus. Nossas atitudes devem andar de mãos dadas com as nossas petições a Deus. Parar e cruzar os braços não é sinônimo de buscar a Deus. Muitos preferem viver do seu jeitinho e criam leis para se afastarem de Deus, porque servir a Deus é sair da zona de conforto. É não dar para a nossa carne o que ela deseja, o que ela quer, mas dá para o nosso espírito o que a gente necessita para crescer e continuar na presença de Deus. Não deixe essa tribulação te paralisar dentro de casa. Faça um efeito reverso. Ao invés de parar, que esta situação difícil, essa tribulação te leve para perto de Jesus. Quem busca a Deus na prova transforma os problemas em combustível para acender ainda mais a chama da sua comunhão com Deus. Quinta lição: se a oportunidade não aparecer, crie a oportunidade. O amigo, irmãos, é chamado de importuno. Sabe por quê?
porque aquela hora não era o momento ideal e nem oportuno, mas ele é chamado de importuno porque ele fez a oportunidade acontecer. Às vezes você vai olhar e não vai ver possibilidade alguma. Cria a sua através da fé. A fé não vê dificuldade, sim possibilidade. Gideão foi malhar trigo no lagar, a mulher do fluxo de sangue veio por trás e tocou em Jesus. A mulher cananeia venceu o inferno, venceu a oposição dos discípulos, venceu o teste do não de Deus e criou um cenário e atraiu a atenção de Jesus para ela. Então, aprenda a tomar atitudes baseadas na fé e na palavra. Nem sempre a oportunidade se tem, mas sim a oportunidade se cria. Se fortaleça em Deus. Assim como a fonte estava perto de Agar, a sua solução pode estar muito perto de você também. Tem coisas, irmãos, que estão escondidas em Deus e só vamos achar se estivermos juntos do Senhor. Ele é a nossa maior oportunidade. Sexta lição: dê pão para quem está do lado de fora da casa. Irmãos, mesmo sendo rabugento e relutante, no final, mesmo que a Bíblia não diga, fica subtendido pelas palavras de Jesus que aquele vizinho acabou cedendo e dando o pão para o amigo importuno que estava do lado de fora da casa. Com isso eu entendo que quem está do lado de dentro tem que ter pão para dar para quem está do lado de fora. E esse pão que eu estou falando é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Os cristãos precisam ter pão para dar para as pessoas que estão fora do caminho, que estão fora do propósito de Deus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes no deserto, em Mateus capítulo 14, 16, Jesus, irmãos, não saiu distribuindo pão para a multidão, não, mas entregou o pão a seus discípulos, e os seus discípulos distribuíram o pão para as pessoas, para a multidão. Os discípulos, irmãos, tinham que ter pão para dar para aquela multidão. Essa é a lição. E esse pão que os discípulos distribuíram foram providos por Jesus, ou seja, quem se abastece e anda na presença de Deus tem pão, está dentro e tem pão para dar para quem está do lado de fora. Sétima lição: alguma coisa está acontecendo do lado de dentro da porta. Irmãos, aquele amigo importuno não sabia o que estava acontecendo do lado de dentro, mas mesmo assim continuou clamando por socorro do lado de fora da porta. E isso, irmãos, nos traz uma grande lição sobre quando não estivermos vendo nada acontecer em relação à nossa oração. Assim como o amigo importuno não sabe, nós também não sabemos o que está acontecendo quando estamos clamando ao Senhor. Abraão saiu da terra, irmãos, que Deus mandou, mas não viu nada de surpreendente acontecendo logo em seguida. Resultados não foram imediatos. Noé está construindo a arca, mas não está caindo nenhuma gota d'água do céu. José está sonhando e, além de não se cumprir o sonho que ele sonhou, está dando tudo errado, irmãos. Estes e outros homens e mulheres de Deus na Bíblia e homens e mulheres de Deus do nosso tempo clamaram a Deus, mesmo sem saber o que Deus estava fazendo do lado de dentro da porta, mas mesmo assim continuaram batendo na porta. Oitava lição: a igreja não pode ter hospedagem sem pão. O amigo, irmãos, importuno, não hesitou receber aquele viajante em sua casa. Naquela época, era um privilégio hospedar os viajantes em casa.
Porém, era motivo de grande vergonha e decepção quando o anfitrião não tinha pão para dar para os viajantes que ele abrigava. Perceba, irmãos, que a dificuldade do amigo importuno não é hospedar, e sim alimentar o viajante. Hospedagem ele tem, alimento não. E isso, irmãos, me trouxe uma grande lição em mente sobre a igreja. Assim como o amigo importuno, toda a igreja tem hospedagem para dar para as pessoas. A igreja é um local aberto e é um local público para as pessoas, mas só hospedagem não é o papel da igreja. Só hospedagem não resolve. A igreja precisa ter pão, palavra, para alimentar a alma das pessoas. Não podemos permitir que o culto seja apenas um encontro casual. A igreja, onde tem palavra, onde a palavra é o centro de suas atividades, não apenas hospeda pessoas no culto, mas alimenta o povo com o pão da palavra. Igreja tem que ter hospedagem e alimento do alto. Nona lição: para Deus nunca é tarde demais. Para o vizinho, irmãos, a porta já havia sido trancada e ele e a sua família já estavam deitados, dormindo. Por isso, não podia ajudar o amigo importuno. Em outras palavras, era tarde demais. Com isso eu aprendo que para o homem pode ser tarde demais, mas para Deus nunca será tarde demais para nos socorrer. Para o homem a porta estava trancada, mas para Deus, porta trancada ou aberta é a mesma coisa. Para Deus não há impossível, diz a palavra. Então, jamais desista. A última palavra não vem do vizinho ranzinza e também não vem do médico e muito menos do maligno. A última palavra vem de Deus. Por isso que em Ezequiel capítulo 37, no meio do vale dos ossos secos, o profeta gritou e disse: quem sabe é Deus. Em outras palavras, está escrito assim: tu sabe, porque independente do cenário, quem dá a palavra final é Deus. Então pare de observar a palavra do vizinho, a palavra dos homens. Pare de ter essas palavras negativas como última palavra em sua vida. A última palavra sempre vai ser a palavra final, a palavra de Deus. 10ª lição: mudanças necessárias não vêm com facilidade. Nos versículos 9 e 10, Jesus conclui a parábola mostrando a importância da perseverança, dizendo as seguintes palavras: peçam e vocês receberão, procurem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos os que batem a porta se abre. Com isso, me veio a lição que a oração é um ato contínuo e perseverante. E uma das qualidades da pessoa salva em Cristo é nunca desistir, é sempre perseverar. Por isso que o salvo, segundo a Bíblia, é aquele que vai perseverar até o final. Então vai orar. As nossas orações não mudam a Deus, mas as nossas orações mudam a nós mesmos, nos dando estrutura contra o mal e contra as adversidades da vida. Então busque a Deus até ouvir Deus dizer sim ou não. Busque o Senhor, insista até ouvir a voz de Deus ou receber um sinal do céu para a sua vida. Lição bônus: não durma com fome, você tem um pai que te dá pão. O amigo importuno, irmãos, se recusa a deixar o outro amigo que se hospedou em sua casa porque ele sabe onde buscar alimento. Se você sabe onde buscar o pão, então para que está deixando sua alma com fome? Vá para a palavra, aprenda a fazer a coisa certa até quando não tiver vontade. Essa vontade é da carne, não é do espírito. Já falei
quem está sem vontade é a carne. A carne não busca a Deus, mas a sua alma clama por mais de Deus. Assim como aquele vizinho importuno, mesmo tarde da noite, sabia onde encontrar alimento, você também sabe, até mesmo na noite espiritual mais escura da sua vida, você sabe o que o Senhor, a palavra, a oração é o alimento que a sua alma, a sua vida, o seu homem interior precisa. Não durma com fome. Dê alimento do céu para a sua alma, o alimento que ela precisa para romper barreiras e vencer grilhões do mal. Que Deus te abençoe. Você acompanhou até o final? Eu gosto sempre de perguntar se você acompanhou até o final, porque sempre que você chega até o final, você entende a lição por completo. Não tem como entender um livro se você não lê o livro até o final. Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com 5 pessoas e já deixo aqui o meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida.